Pessoal, essa é a correção dos exercícios de fixação da aula 1, tá? A ideia desses exercícios é muito mais fazer você pensar um pouco sobre o assunto para você garantir que você fixou, entendeu o conteúdo que foi passado. Não é uma prova propriamente dita, você pode refazer quantas vezes quiser até tirar mais de 50% e passar nessa etapa. De qualquer forma, eu vou colocar aqui a solução para qualquer dúvida que vocês tenham tido, você possa esclarecer nesse momento. Bom, a primeira questão desse exercício é quais dessas informações requerem mais confidencialidade do que integridade. Lembra que a gente falou que existem uma série de informações que requerem confidencialidade, mas confidencialidade é o tipo de recurso que nem toda informação requer. Existem informações que são públicas. Por outro lado, integridade é um requisito que a maior parte das informações requer em pelo menos algum grau. Porque se você tem uma informação que ela pode ser alterada de qualquer forma sem ter problema, então para que serve essa informação sua, não é mesmo? Então aqui no caso, eu citei na aula, eu falei isso explicitamente, que existe um caso curioso de uma informação que ela requer mais confidencialidade do que integridade. Lógico, todas essas informações aqui, a maior parte delas requer alguma coisa de confidencialidade. Dados meteorológicos talvez não seja o caso, dados meteorológicos não necessariamente é uma coisa confidencial, mas tipicamente lista de e-mail de usuário requer confidencialidade, número de CPF do usuário, funcionários da empresa requer confidencialidade, coisa e tal. Mas a pergunta aqui não é o que requer uma coisa ou outra, é o que requer mais confidencialidade do que integridade, e a resposta é a chave privada de uma autoridade certificadora, porque, como eu expliquei, se revelada essa chave privada, todo o sentido de existir a autoridade certificadora deixa de ser válido. Então, inclusive, você tem servidores desse tipo, os bancos usam para assinar as transações de TED, né? São servidores criptográficos que, se você balançar o servidor, ele se apaga, porque ele quer evitar ser roubado, ser tirado de lá. Se você balança ele muito, não precisa fazer nada, ele é todo blindado, você não consegue mexer nele de forma alguma. E se ele achar que está tentando abrir a carcaça dele, né, para tirar a informação de lá, ele se apaga todo justamente para evitar o comprometimento da chave. Ele prefere perder a chave, ele prefere perder a integridade do que perder a confidencialidade. Bom, a segunda questão é qual dessas informações requer integridade, mas não confidencialidade. Isso é muito comum, tem muitas informações que requerem integridade, mas não confidencialidade. Então, dessas aqui, a sua senha do banco certamente requer confidencialidade, o número do cartão de crédito do comprador também requer, o endereço do e-mail do comprador certamente também, os dados de extrato da sua concorrente também existe todo o requisito legal do sigilo bancário, coisa e tal. Claramente, é a publicação do Diário Oficial. A publicação do Diário Oficial, por definição, é algo público, né? O Diário Oficial é justamente os avisos do governo para todo mundo. Então aqui também só requer integridade, mas não confidencialidade. Só fazer uma observação aqui. O Hotmart ele embaralha essas respostas, tá? Então elas podem aparecer para você numa ordem diferente do que estão aparecendo aqui. É lógico, é importante você acertar a correta, não importa em que ordem, né? Vamos ao terceiro item. Alguns aspectos de segurança da informação são sempre necessários em algum grau, embora possam ser mais importantes ou menos importantes em cada situação. Então, por exemplo, confidencialidade e integridade, a gente já falou que nem toda informação requer confidencialidade, existem informações públicas, né? Disponibilidade e integridade, é exatamente o caso. A informação, se ela não requer nenhum grau de integridade, como a gente falou, para que você tenha aquela informação? Algumas informações você até aceita perder algum grau de integridade, por exemplo, compactação de imagens e coisa e tal, você perde alguma informação, mas nunca é perda total da integridade, senão aquela informação não teria sentido. E a disponibilidade da mesma forma. Se você tem uma informação que não precisa ser acessada nunca, você nunca vai precisar ter acesso a ela, ela também não faz sentido. Então, disponibilidade e integridade é a regra, né? Rastreabilidade e disponibilidade também sai na rastreabilidade, porque rastreabilidade você não precisa em todas as informações. Tem muita informação. Informação pública, geralmente, você não precisa. Confidencialidade e rastreabilidade, nenhuma das duas. Disponibilidade e confidencialidade também sai pela confidencialidade, que não é necessária todas as vezes. Então,
As únicas duas aspectos de segurança que são requeridos sempre são essas duas aqui. Qual desses seria a melhor definição para o conceito de integridade de dados? Aqui é um ponto importante, porque repara que ele pede a melhor definição, e isso é um tanto subjetivo, certo? Mas é lógico que esse tipo de exercício é importante, até porque força a gente a pensar um pouquinho, a entender o que está sendo dito, né? Bom, a primeira resposta aqui é: a integridade é a garantia de que o dado será alterado ou apagado indevidamente. Evidentemente que não é isso, né? Integridade é a garantia que o dado será apagado indevidamente. Da mesma forma, não. Integridade é a garantia que o dado será alterado indevidamente. Lógico que não. Integridade é a garantia que o dado não será apagado indevidamente. Não está completo, né? Integridade é a garantia de que o dado não será alterado indevidamente. E, por fim, integridade é a garantia que o dado não será alterado ou apagado indevidamente. Essa última é que está mais correta. Repara que ele pediu a melhor, porque, em tese, você poderia dizer que integridade é a garantia de que o dado não será alterado indevidamente. Faz sentido, né? Integridade é essa garantia também. Mas, assim, essa resposta aqui é que está mais completa, é que tem todos os aspectos, né? A quinta pergunta é: qual dessas seria uma boa definição para confidencialidade? Confidencialidade é a garantia de que a informação não será apagada por pessoas não autorizadas, não tem nada a ver. Confidencialidade, lembra, é quanto a verificar a informação, né, ver a informação. Confidencialidade é a garantia que a informação não será visualizada ou alterada por pessoas não autorizadas. Bem, na verdade, o visualizado está correto, mas aqui incluiu um alterado também que não faz muito sentido, não deve ser essa. Vamos ver as outras. Confidencialidade é a garantia de que a informação não será alterada por pessoas não autorizadas, não está em integridade. Confidencialidade é a garantia que a informação não será visualizada por pessoas não autorizadas, até aqui é que está mais adequada. Confidencialidade é a garantia que a informação não será alterada ou apagada por pessoas não autorizadas. Então, de novo, realmente essa quinta aqui, essa quarta alternativa é a resposta correta. Aspecto de confiabilidade é ligado a um outro aspecto de segurança. Qual é esse outro aspecto? A gente falou sobre isso justamente na aula sobre disponibilidade. Cabe uma observação importante aqui, que a confiabilidade ela tem definições diferentes em alguns livros-texto, tá? Então, a confiabilidade, como a gente descreveu aqui no curso, é a probabilidade do sistema estar funcionando ininterruptamente no momento T, dado que ele estava funcionando no momento 0. Então, ou seja, a probabilidade do sistema funcionar por um longo tempo sem quebrar, sem cair, né? Ele é muito próximo da disponibilidade, só não é igual porque a disponibilidade é o tempo total do sistema funcionando. Se o sistema cair e voltar rápido, ele continua com uma alta disponibilidade, mas não alta confiabilidade. O processo de desenvolvimento em cascata é um modelo mais antigo, mas ainda é melhor modelo para desenvolvimento de sistemas pequenos e simples em qualquer situação. Olha, eu diria que sim. Vamos ver as outras alternativas, mas essa primeira aqui me parece o modelo em cascata para sistemas pequenos é sempre a melhor alternativa. Pequenos, mais complexos e intensivos em CPU, não faz sentido isso. Grandes e simples em linguagem COBOL, também não tem nada a ver linguagem. Grandes e complexos em qualquer situação, também não. E grandes e complexos sem fortes controles contratuais, também não. Você pode dizer que é a melhor alternativa em sistemas grandes, mas que exijam fortes controles contratuais, mas não é o que está escrito aqui. Todas essas opções aqui, realmente a primeira é a mais correta. Algumas linguagens permitem a engenharia reversa de forma mais simples que outras, a menos que cuidados adicionais sejam tomados. Sobre isso, podemos afirmar que, se maiores cuidados não forem tomados, a linguagem C permite engenharia reversa mais fácil que Java. Não, isso está fácil. Isso é falso. A gente explicou que o C é compilado, o Java ele tem linguagem intermediária, então, na verdade, é o contrário. O Java tem engenharia reversa mais fácil que o C. Java permite engenharia reversa mais fácil que C Sharp. Na verdade, os dois são iguais. Nesse aspecto, Java ou C Sharp é a mesma coisa. E o contrário também não é verdadeiro, porque, como eu disse, são equivalentes. Java permite engenharia reversa mais fácil que C. Esse aqui sim, porque o C é compilado, Java tem linguagem intermediária, então ele é mais fácil. E o Objective-C também é compilado junto com o C, então aqui também não faz diferença, os dois são igualmente
tem o mesmo nível de dificuldade para se fazer engenharia reversa. O processo de desenvolvimento em espiral incremental é bastante usado. Em comparação com o processo em cascata, ele traz como vantagem uma série de coisas das quais se pode excluir. Então é importante que a gente vai marcar aqui o que não é uma vantagem do processo em cascata. E eu já vejo que é logo a primeira, não é a maior simplicidade de implementação. O processo em cascata é muito mais simples de ser implementado e entendido pelos alunos. Certamente o processo em cascata é muito mais fácil, o processo incremental é mais complexo, né? Mas sim, traz maior adaptabilidade, menor número de pessoas necessários, mais linguagens compatíveis, maior eficiência em sistemas grandes e complexos. Veja, esse daqui são certamente pontos de melhoria em relação ao processo espiral. Esses outros dois aqui, na verdade, não fazem diferença, tá? São coisas que não tem nada a ver com o processo. Então, na verdade, o que ele pediu é o que ele traz como vantagem. Ele traz como vantagem algumas coisas. Isso aqui não é vantagem porque não tem questão de linguagem compatível. Também não tem número de pessoas necessários, não é uma vantagem isso. Não tem nenhuma diferença entre os dois, na verdade, mas o importante é, não tem vantagem em relação ao processo em cascata. A disponibilidade é a garantia de que o sistema poderá ser usado quando necessário, como pode ser medida pelo número de sucessos dividido pelo número total de acessos. Isso aqui, pelo número de falhas em número total de acessos, é a indisponibilidade. O número de sucessos sobre o número de acessos é a disponibilidade. O número de sucessos por falha não faria diferença. Falhas por ano, olha, isso aqui teoricamente você até poderia calcular a disponibilidade em sucessos por ano. Tá? Você define um período fixo, tá? E calcula o sucesso por ano, mas falhas por ano não faz sentido, né? E nem falhas por sucesso. Vamos ver como é que ficou o meu resultado aqui. Eu acertei 100%, então tá ótimo. Se você não acertou 100%, não tem problema. O principal objetivo desses exercícios é justamente fixar o conteúdo, é você parar para pensar sobre o assunto e é isso daí. Até a próxima aula.